Meus amigos, muita paz. Esse é o quarto vídeo da série que eu estou produzindo e hoje eu queria falar com vocês sobre o princípio espiritual. O princípio espiritual é o elemento inteligente da criação. Os espíritos não foram muito claros em explicar a natureza íntima dele. Apenas disseram que Deus o criou de forma que ele pudesse aprender e evoluir. O princípio espiritual inicia-se no coletivo. Vamos falar do sistema Terra. A Terra começa a sua formação material e, convivendo com ela, há uma massa metafísica coletiva que faz um aprendizado. Este aprendizado se processa em todas as fases do mineral. Se aprofunda no momento que a vida surge. Aprofunda-se um pouco mais no momento em que o vegetal surge e no momento que o próprio animal surge nas suas formas cada vez mais complexas. Não sabemos como, mas ele se individualiza no animal, notadamente no mamífero. Ora, nós temos o mamífero há 3,5 milhões de anos atrás que aprendeu tudo que tinha que aprender. Se ele não tem mais nada a aprender, está na hora deste princípio espiritual transformar-se em espírito propriamente dito. Então, pensando que este animal aprendeu tudo, evoluiu a este nível, não tem mais o que aprender como animal, tendo esgotado todo o instinto que ele poderia ter nessa fase animal. Ele, com a morte desse corpo físico animal, ele é levado para a espiritualidade, ainda como princípio, e lá recebe a razão, transformando-se em espírito. Penso que o receber a razão é ter incluída na sua consciência, inclusa na sua consciência profunda a lei de Deus. E a partir daí, ele retorna para o planeta para a sua primeira encarnação como homem. Num primeiro momento, como elo perdido entre o animal e o hominal, mas já na fase hominal. Ora, este corpo recebe este espírito, um corpo modificado geneticamente, que recebe a primeira encarnação do espírito e que não retrograda mais. Ele não retrograda mais para o nível animal. Eu não aceito o conceito da metempsicose, de que poderia existir uma transmigração da alma do homem para o animal na razão direta do comportamento dele durante a vida. Os espíritos foram taxativos com relação a isso. O espírito não retrograda. Bom, a partir do primeiro momento, primeira encarnação como elo perdido, ele vem para a fase de australopithecus, para a fase de pitecantropus, levanta, né, pitecantropus erectus, a fase de Homo erectus, a fase de Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, propriamente dito, que somos nós, a descendência deles. Bom, a partir daí, a evolução se dará até o nível de espírito puro. Infinitamente o espírito vai viver. Ele é imortal. A sua meta é evoluir e entender Deus. Não é tornar-se Deus, porque nós somos criaturas. Fomos criados por Deus. Mas a meta é entender Deus no momento que chegarmos à condição de espírito puro. O não retrogradar tem uma questão interessante, porque a evolução é um caminhar para frente. Não se pode promover um processo de retrogradação. O que pode, no máximo, acontecer é o indivíduo estacionar. Estaciona, passa algum tempo, mas a evolução é compulsória. Então ele vai seguir o processo evolutivo dele, caminhando na direção de Deus, inclusive aprendendo questões cada vez mais profundas e remodelando
a si mesmo para tornar-se um espírito perfeito. O princípio espiritual, ele tem a sua transformação para espírito, e o espírito prossegue na sua evolução na direção de Deus. O princípio espiritual é o primeiro momento, eu posso dizer assim, do espírito propriamente dito. O princípio espiritual é a fase primária de onde todo espírito surge. O princípio espiritual individualizado, após todo o aprendizado instintivo na fase animal, recebe a razão, transforma-se em espírito e começa a sua marcha evolutiva já como espírito, na direção de Deus. Não estaciona, não retrograda e tem sempre um avanço positivo, paulatino, e na razão direta aí da vontade que ele tem de evoluir mais ou menos rapidamente. Ele utiliza-se nesse ponto do seu livre-arbítrio, que é também um ponto importante para uma próxima conversa nossa. Grato pela atenção de todos. Semana que vem produzirei um outro vídeo aprofundando esse tema e pretendo falar sobre o perispírito. Paz para todos.